Aí, cara, o que eu quis dizer pra vocês aí no meu vídeo anterior sobre a Paola Oliveira lá, que eu coloquei na thumb, né? O que eu quis construir naquele raciocínio, que eu aparentemente acho que alguns de vocês perceberam, né? Mas ficou nas entrelinhas. Eu não consegui entregar a conclusão, que é o propósito pelo qual eu estou gravando esse segundo vídeo aqui agora, para eu conseguir consolidar a explicação que, na minha opinião, ficou um pouco incompleta, não ficou tão esclarecida. O que eu quis dizer, cara, foi isso, que as mulheres vivem numa competição entre elas, sobre aquela história das mulheres, até inclusive, rapaziada, mostrar o corpo na internet é para competir entre elas. Uma vez uma garota falou em algum lugar, não sei se foi no meu canal, se eu vi em outro comentário na internet, dizendo que ela falou assim: vocês, eu gosto de dar exemplo para explicar as coisas, né? Vocês homens acham que a gente fica mostrando a bunda, mostrando o corpo para vocês, cara, vocês têm muita autoestima, vocês se acham demais, estão com o ego muito inflado. E quando eu vi o comentário dessa moça, da Paola Oliveira tal, e eu fiz aquele vídeo, eu puxei na memória o que essa garota disse, cara, que eu comentei com vocês. Porque o que eu quero explicar é o seguinte, ela tem razão sobre isso. Quando a mulher, por exemplo, mostra a foto da bunda, etc., ela está querendo provar que ela é mais sexual, que ela é mais sensual, que ela tem mais VSM que as outras mulheres. Sim, é para chamar a atenção de homem, é claro, mas muito também, talvez a maior parte, seja para competir com outras mulheres. O que eu quero dizer é que muitas mulheres mostram o corpo de maneira sensual na internet para se provar para outras mulheres, para ter a afirmação de outras mulheres, porque elas estão preocupadas com o julgamento dessas mulheres. É isso que eu quero dizer. E literalmente eu considero isso uma matrix feminina. Eu considero que vocês mulheres, essas mulheres especificamente, né, que se comportam assim de maneira competitiva agressivamente, digamos assim, vocês estão numa matrix de mulheres. Assim como a gente entrega aqui no canal do YouTube para os homens saírem da matrix através da Red Pill, entre elas, talvez essa seja a principal matrix que a gente bate nessa tecla, que é essa corrida de ratos, você ficar se provando para a mulher, fazer a porra toda para você conseguir desbloquear opções, atrair o sexo oposto, para você ter mais e melhores mulheres, né? Essa é uma matrix do universo masculino, se qualificar por mulheres, para atrair mulheres, para conseguir relação sexual. A Red Pill orienta os caras também a utilizarem a autovalidação para você ter satisfação sem depender da aprovação do sexo oposto, beleza? Vocês mulheres também vivem numa matrix, cara, só que não é numa matrix de aprovação masculina, é numa matrix de aprovação feminina. É como se vocês fizessem algo parecido com os homens também, de ficarem... Vamos pegar um exemplo, é o que eu falei, cara. As mulheres hoje em dia, você vê mulheres bonitas, mulheres que já são lindas, que têm um corpo incrível às vezes, lindas, cara, e elas fazendo procedimentos estéticos, tentando, velho, isso é uma matrix por validação feminina, graças à competitividade que existe entre vocês, é um fruto da competição entre as mulheres. A mulher que mete rinoplastia é bonita, ela quer meter rinoplastia. Cara, isso é óbvio. Vocês não estão fazendo isso por homens. Vocês não estão fazendo isso porque vocês querem homens. Vocês não estão fazendo isso por uma exigência dos homens. Por isso que eu falei naquele vídeo, eu não consegui deixar claro o que eu estou explicando agora. Que eu falei, uma mulher mediana, ela consegue relacionamento, ela consegue homem. O que eu quis dizer? Os homens não são exigentes nesse nível. Vocês estão fazendo essas coisas absurdas, cara, mas não é porque o homem quer. É porque vocês estão fazendo isso porque vocês estão preocupadas com o julgamento de outras mulheres, como eu sinalizei. Porque vocês julgam as mulheres. Vocês se julgam. Então vocês sabem que vocês são julgadas também por isso. E aí quando vocês metem rinoplastia, silicone, uma mulher que já é bonita às vezes, já é muito atraente, já tem opções inclusive, né? Não é porque os homens estão com uma régua de exigência muito alta e se eu não me ficar muito bonita eu não consigo homem. Isso é uma puta mentira. Não é por homem que vocês fazem isso, é porque vocês estão preocupados em serem melhores que as mulheres que vocês ficam se comparando, principalmente aonde? No Instagram. Por isso que eu falei, o Instagram mudou todo o cenário, cara, na cabeça delas. Tornou as mulheres mais comparativas, competitivas e, consequentemente, elas ficam tentando ser melhores do que as garotas que elas ficam se comparando nessa plataforma. E aí a garota linda, maravilhosa, faz rinoplastia, faz lipoaspiração, já é magra, gostosa, mas ela quer ficar com 1% de gordura. Pra quê? Isso não é um padrão de exigência masculino de jeito nenhum. Por isso que eu falo, elas fazem essas paradas não é para atrair homem, velho. Não é por você muitas vezes. Sim, também. Mas eu tô tentando trazer esse outro sentido. Não tô falando que não é para homem de jeito nenhum. Também é, lógico. Mas assim, principalmente o quê? É competição. Se ficar comparando, se provar melhor para outras mulheres, para estar no topo dessa hierarquia sexual feminina. E é uma matrix, cara. Porque o que eu quero dizer sobre isso é que vocês mulheres, literalmente, essas mulheres, né? Porque, velho, eu generalizo, porque se eu não generalizar, cara, se eu ficar toda hora quebrando um raciocínio pra falar, algumas, eu quebro o raciocínio, eu não consigo concluir o que eu quero dizer, beleza? Sem generalizar é muito difícil. Então, assim, como eu tô explicando, vocês estão
fechando portas para relacionamento, perdendo oportunidades de relacionamento, preocupadas com a opinião de terceiras mulheres que às vezes vocês nem conhecem, que elas não vão servir de nada para vocês, que elas não vão estar com vocês na hora que vocês estiverem mais velhas e sozinhas, elas não vão estar nem aí. Muitas delas são casadas e têm namoradas, e vocês estão preocupados em competir com essas garotas e provar alguma coisa para elas. Quem é mais gostosa, quem tem a bunda mais lisinha, quem tem o corpo mais seco, num nível assim de mainstream, de alto, que elas falam, o body positive tenta lutar contra isso, né? Essa propaganda dessa mulher magrinha é prejudicial para as mulheres. Isso não é exigência masculina, cara, isso é uma competição entre vocês. Isso é uma matrix entre vocês. O homem não exige esse padrão de que a mulher tem que ser impecável, extremamente gostosa para ele se relacionar. A natureza masculina não é assim. A natureza masculina não é desse nível. Que ele coloca, a mulher tem que fazer o nariz perfeito, peituda, siliconada para ele se relacionar com ela. É claro que o homem gosta dessa mulher, mas ele não exige que ela seja nesse nível. Isso é uma competição que vocês criam entre vocês mesmas, cara. E consequentemente o que eu falei, com essa preocupação de se é aprovada pelo sexo feminino, pelo mesmo sexo, vocês fecham portas para relacionamento e vocês perdem oportunidades com homens. Porque vocês estão preocupadas com o que as outras mulheres vão pensar, ou de vocês ficarem por baixo nessa competição feminina, de vocês estarem no nível inferior. E as minhas amigas, as mulheres que eu acompanho, por exemplo, elas se relacionam, os homens tratam elas assim, elas se relacionam com caras às vezes que tem um carro importado, e aí você conhece um cara que não tem e você não quer se relacionar com ele porque você não vai conseguir superar a garota que você está se comparando. Mas muitas de vocês mulheres estão perdendo homens, não sei se vocês se importam, preocupada com o que as mulheres estão pensando de vocês, cara. Literalmente vocês estão perdendo oportunidades de relacionamento, fechando portas para relacionamento, perdendo opções de homens que vocês podem se relacionar, preocupada com mulheres que vão julgar você por isso, ou de perder nessa corrida de ratos, ou nessa corrida de competição entre vocês. De acordo com a interpretação da Red Pill, etc., uma das principais coisas na vida da mulher é o relacionamento. Porque como eu já falei várias vezes, vocês mulheres, vocês foram desenvolvidas pela mãe natureza a fim de depender do homem. Não estou dizendo que vocês devem, estou explicando como foi até aqui. Porque o homem sempre garantiu a sobrevivência de vocês. Então é como se vocês fossem desenvolvidas para que o homem garantisse a sua sobrevivência através da proteção. Então sempre houve uma dependência feminina perante os homens. Consequentemente, o relacionamento para vocês é uma das coisas principais na vida da mulher. É o relacionamento. Mas não estou dizendo que vocês devem se relacionar, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas muitas mulheres são infelizes solteiras. Muitas mulheres são infelizes sozinhas. Principalmente quando elas são mais velhas. Vocês estão preocupadas com o julgamento feminino, sacrificando algo que é uma das prioridades na vida da mulher, que se chama relacionamento. Existe um outro fator, inclusive, de mulheres que elas estão em relacionamento, às vezes, como eu falei, bons e tal, só que justamente por essa comparação que elas fazem, por as coisas que elas aprendem na internet, pelo que elas ficam reparando de outros relacionamentos e pela forma que outras mulheres são tratadas, né? Elas querem a mesma coisa para a vida delas. Elas acabam saindo de um relacionamento bom, às vezes, só que não é perfeito, para tentar um relacionamento melhor, próximo à perfeição. E, consequentemente, elas voltam para o mercado com menos valor sexual de mercado, às vezes mais velhas, e às vezes mais exigentes, porque elas se consideram mais maduras agora e se consideram mais experientes, só que não levam em consideração que o homem não se atrai por essas características masculinas que as mulheres se atraem. E é uma projeção falsa que vocês fazem. Vocês querem se relacionar com um cara, só que vocês projetam que vocês se atraem no homem, no que o homem se atrai por uma mulher, considerando que o homem vai se atrair pela mesma coisa, experiência, amadurecimento, dinheiro, carreira, profissão, sucesso, quando o homem não se importa com isso. Aí, ou seja, você tem menos valor sexual de mercado, voltando para o mercado sexual, entendeu? Com mais exigências. A sua oportunidade de se relacionar diminuiu mais ainda e você sacrificou um relacionamento bom por ficar se comparando com relacionamentos perfeitos na mídia social. Eu conheci o caso de um cara, que ele é um cara muito boa pinta, é um cara inteligente e tal, só que financeiramente ele não é destacado. Isso pesa muito para as mulheres atualmente, principalmente para as mulheres que têm grana e têm carreira e profissão, que é algo que elas buscam hoje e correm atrás disso em 2021, definitivamente. O que eu falei naquele vídeo foi o seguinte, naquela live que eu quero reafirmar aqui. Para essas mulheres que são mais destacadas financeiramente, é o seguinte, cara, eu acho muito engraçado isso. Vocês mulheres, vocês lutaram tanto para serem independentes do homem. E aí na hora de se relacionar, muitas de vocês querem um cara que ganha a mesma coisa ou mais. Cara, você está duplicando algo que já está satisfeito. Você está sendo gulosa. Você está sendo gulosa, cara. Você já está de barriga cheia, está querendo comer mais. Só que você já preencheu, você já matou sua fome. Você já preencheu o seu lado financeiro.
Você não precisa de um homem que ganha bem agora, que foi o caso dessa mulher. Ela focou num cara o quê? Não sei de onde que ela tirou isso, acho que foi uma experiência de relacionamentos. Porque antes ela focava em caras que tinham mais grana do que ela, que ganhavam mais do que ela. Porque as mulheres normalmente vão agir assim. Porque elas não querem sustentar um cara, elas querem agora curtir a vida, porque elas querem ganhar dinheiro pra isso. Não, agora eu quero desfrutar, entre aspas, do dinheiro do meu trabalho. E eu quero um homem que me acompanhe, sem eu sustentá-lo. Como que eu vou me relacionar com um cara que não tem como me acompanhar financeiramente? Eu entendo. Mas é o seguinte, vai ser muito difícil pra você, e esse cara, o fator dinheiro não vai ser o motivo pelo qual ele vai se relacionar contigo se ele tiver. Ele vai querer mulher jovem e uma boa companhia não sexual. Ele vai querer uma boa companhia sexual e uma boa companhia não sexual agora que ele tem grana. Então você diminui sua piscina de opções, estreita as suas oportunidades de conseguir um relacionamento, de conseguir um cara. Que foi o que essa mulher fez o quê? Ela escolheu um cara que financeiramente ele era muito abaixo dela, só que sexualmente ele era muito compatível e não sexualmente ele era muito compatível. Ou seja, o pilar do financeiro já estava full, já estava cheio. Para que você vai se relacionar com um cara que tem financeiro também, se ele não tiver compatibilidade sexual e não sexual? Você vai falar assim, mas eu quero os três. Vai ser muito difícil você conseguir os três. Você conseguir um cara que ele tem um financeiro, sexual e não sexual, mano, esse cara, você vai ter que dividir ele praticamente. Ele vai ser, isso é teoria, mas provavelmente ele é muito disputado. E é difícil de encontrar. E via de regra ele não vai querer você. Então assim, a porcentagem de homens assim é pequena e a probabilidade que você vai conseguir é menor ainda. O que eu tô dizendo agora, homens que não são destacados financeiramente, vamos supor, se é uma mulher que ganha 15 pau por mês, vai ser difícil você encontrar um cara que ganha 15 pau por mês. É o seguinte, dados, pesquisem na internet. Um homem que ganha mais de 3 contos por mês é 10% da população brasileira. Vou repetir. 10% dos homens no Brasil, 10, você tá mirando... Cara, se for mais de 5, é menos ainda. 10% dos homens ganham mais de 3 contos por mês. Olha a probabilidade de você achar esse cara que ganha 15 igual você ou mais. Puta que eu pariu, é 1 ou 5%. Então assim, aí o cara ainda tem que ser bonito, o caralho, pausudo, foda no sexo, e confiante e fiel, já diminui mais ainda. Beleza, não vou entrar nesse tópico. É o seguinte, agora, um cara que não ganha isso, que ganha 2 contos, digamos assim, até 3, já é 90% dos caras. Olha a diferença de número. Que é compatível sexualmente e não sexualmente com você, a probabilidade de você conseguir esse cara é muito maior, porra. É muito maior do que você conseguir um cara que ganha mais de 3 contos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, compatível sexual e não sexual. Por isso que eu tô dizendo que essa menina fez foi o seguinte, o lado beta da hipergamia dela, ela garantiu o financeiro, a provisão, ela garantiu. Porra, ao invés de eu procurar um cara pra ampliar mais ainda o que eu já tenho satisfeito, que eu já satisfiz, já está preenchido, eu vou focar no sexual e no não sexual, sendo que o financeiro ele não tinha nada, no financeiro ele estava dentro dos 90%. Só que sexualmente e não sexualmente eles eram muito compatíveis e deu certo. Essa é a sugestão que eu passo para vocês.